Você viu no fluxograma que, quando disponível, a imunofluorescência indireta deve ser o teste de escolha para a confirmação do diagnóstico sorológico da infecção por HTLV1 ou por HTLV2. Mas o que é um teste de imunofluorescência indireta? Nessa reação, células infectadas com cada um dos vírus estão fixadas em lâminas de vidro sobre as quais são colocadas as amostras diluídas. Havendo anticorpos, eles se ligam ao antígeno. A ligação entre o antígeno e o anticorpo presente nas amostras é revelada pela adição de um conjugado composto por anti-imunoglobulina humana, marcada com isotiocianato de fluoresceína. A reação resultante é observada com o auxílio de um microscópio de fluorescência na execução de testes de imunofluorescência indireta, e você deve observar alguns cuidados específicos. Prepare a solução tampão fosfato de acordo com as instruções do fabricante do conjunto diagnóstico. Faça a titulação do conjugado de acordo com as instruções do fabricante, também contidas na bula do produto. Você deverá titular o conjugado previamente para determinar qual a diluição ideal para uso na reação e para a adequação à capacidade de resolução dos diferentes microscópios de fluorescência. Mesmo que o fabricante indique o título, a titulação do conjugado deve ser feita a cada novo lote e sempre que o seu controle positivo acusar a perda de reatividade. Tome muito cuidado para não deixar a ponteira da pipeta tocar ou raspar a superfície da lâmina para não remover o antígeno. É fundamental que os conteúdos das diferentes demarcações não se misturem. As lâminas também não podem ser expostas à luz após a adição do conjugado para evitar a perda de reatividade. Faça a leitura da reação em microscópio de fluorescência utilizando objetiva de 40 vezes. Anote em seu protocolo os resultados observados. Como fazer a leitura e a interpretação da reação de imunofluorescência indireta? Deve-se padronizar cuidadosamente a reação e dispor de um bom microscópio de fluorescência e de um profissional bem treinado para a correta interpretação dos resultados. Comece pela leitura dos controles. Se eles não apresentarem os padrões esperados, repita a reação. A leitura das amostras é feita por comparação com o padrão encontrado nos controles. Quando houver ausência de fluorescência em todas as células, o resultado das amostras será definido como negativo. Quando for observada a fluorescência em cerca de 25 a 35% das células, o resultado da amostra será definido como positivo para o vírus testado na lâmina que apresentar o maior título. Quando uma amostra apresentar repetidamente o mesmo título para HTLV1 e HTLV2, ela é considerada reagente para HTLV. Qualquer padrão diferenciado do que você acabou de ver tem resultado definido como indeterminado. Cabe lembrar que, na maioria das reações indeterminadas, todas as células apresentam fluorescência. Atenção! As amostras com resultados indeterminados devem ser testadas pelo método Western blot. E o que é o teste Western blot? O Western blot é um teste confirmatório que utiliza como fase sólida membranas de nitrocelulose para os quais foram transferidos antígenos fracionados em um gel. Cada reação é feita em uma tira de nitrocelulose, em canaleta individual. O soro diluído é adicionado diretamente sobre a membrana. Anticorpos específicos contra o HTLV1 e 2, se presentes na amostra, ligam-se às proteínas dos vírus na tira de nitrocelulose. A reação antígeno-anticorpo é revelada pela adição de um conjugado e de um substrato.
Essa ligação é visualizada na forma de bandas na tira. Esse teste permite a visualização individual de cada proteína viral contra a qual existem anticorpos. Os conjuntos diagnósticos disponíveis para HTLV1 e 2 possuem tiras com diversas combinações de proteínas virais. Recomenda-se que o conjunto diagnóstico de Western blot tenha na sua configuração antigênica proteínas recombinantes que sejam capazes de fazer a diferenciação entre os dois tipos virais. Veja no seu manual Telelab quais as proteínas recombinantes que permitem essa diferenciação. Existem alguns detalhes específicos na execução do teste de Western blot que requerem cuidados especiais. Você deve tomar cuidado para não expor o substrato à luz durante a estocagem ou incubação, pois poderá ocorrer a fotodecomposição do mesmo. O substrato também não pode entrar em contato com metais ou substâncias oxidantes para evitar a degradação do produto evidenciada por alteração de cor. Por isso, você deve utilizar pinças plásticas para manipular as tiras de nitrocelulose utilizadas na reação. Tampe as placas para evitar a mistura dos conteúdos de diferentes canaletas. E como é feita a leitura da reação e a interpretação dos resultados do Western blot? A leitura é realizada por observação das bandas identificadas nas tiras, sem a necessidade de uso de qualquer tipo de aparelho. Comece a leitura pelas tiras dos controles. Se os padrões forem diferentes dos indicados pelo fabricante do conjunto diagnóstico, o resultado do teste não pode ser validado. Faça a leitura das tiras das amostras por comparação e identificação das bandas. Para a interpretação dos resultados, você deve seguir os critérios descritos nas instruções do conjunto diagnóstico.